A partir dos 6 meses de vida, o bebê deixa de se alimentar exclusivamente do leite materno e passa para a fase da introdução alimentar. Esse período é importante para o desenvolvimento da criança, que começa a conhecer os alimentos. A introdução alimentar é o período, então, que a gente vai começar a oferecer o alimento para a criança, né? Que a gente precisa pensar que a criança nasce, 6 meses primeiro de vida dela, ela precisa ser alimentada de apenas leite. Então, a introdução alimentar é uma fase dos 6 aos 12 meses que, na verdade, a gente vai oferecer para esse bebê os alimentos, vai apresentar e vai ensinar, né, as texturas, vai apresentar os alimentos das mais formas variadas. A nutricionista explica que o uso do liquidificador deve ser evitado na hora de preparar o alimento e que os pais precisam respeitar a evolução da criança. O que a gente precisa pensar? É um bebê que está acostumado com líquido. Então, por isso que a gente começa com os alimentos todos amassados, né? Então, a gente começa a base, frutas, verduras, legumes e tudo amassado. A gente não tritura, não bate em liquidificador, não usa peneira, mas a gente tudo amassa no garfo. A gente vai evoluindo esse amassado, a gente vai deixando aos poucos em pedacinho, começa a entrar grãos, começa a entrar carne desfiada, os grãos de feijão, mas são esses 6 meses, né? Não é a gente começou, já começa tudo de uma vez. Mateus, de 11 meses, já saboreia diversas frutas e outras comidas. A mãe conta que precisou esperar o menino mostrar sinais de que estava pronto para começar a oferecer os alimentos. O Mateus começou a introdução alimentar um pouquinho depois dos 6 meses, então foi lá por 7 meses e 10 dias mais ou menos. Porque antes disso ele não apresentou nenhum sinal de introdução alimentar, que são o comecinho, né? Ele não sentava sozinho direitinho, ele não desenvolvia interesse pela comida, então eu tive que esperar esses sinais de prontidão, que a gente chama, para poder começar a introdução alimentar. Eu dei preferência para as frutas, né? Então eu dei banana, que é um pouquinho mais molinha, que eu me sentia mais segura. Dei preferência para os cítricos, que daí veio o limão, a laranja, que era mais azedinho, que a gente costuma começar pelo amargo, pelo azedo, para poder acostumar o paladar. Bom de prato, a mamãe conta orgulhosa que Mateus não recusa nada do que é oferecido a ele. O Mateus, ele comeu de tudo. Eu costumo falar que a grande dificuldade da introdução alimentar são dos pais, né? A gente se sente inseguro, o medo do engasgo, o medo de tudo que pode acontecer, e aí a gente se coloca na situação de insegurança e acaba restringindo muito a criança. Mas ele aceitou tranquilamente tudo que foi ofertado. Ao contrário do que muitos pensam, comer não é algo intuitivo. A criança passa por algumas etapas para conhecer e aceitar os alimentos. E um pouquinho de bagunça faz parte do processo. E para os pais que acham que é só colocar a comida no prato e esperar a criança comer, Maria Fernanda explica que a fase da introdução alimentar exige paciência e dedicação, pois muitas vezes é necessário insistir para que a criança aprenda a gostar do alimento. A gente tem esses 6 meses para apresentar o alimento, para apresentar a textura. Então, na verdade, assim, essa criança ela não tem obrigação nenhuma de comer para matar a fome. Começa aí um dos grandes pontos. E aí, então, assim, não é simplesmente dei uma mão, ele cuspiu é porque ele não gosta. Não, a gente tem que pensar que é uma criança que está aprendendo a comer. Ele não vai de cara gostar de tudo que ele come. Então, assim, você tem que insistir. Variadas formas, por exemplo, oferecer uma maçã, ela tá cozida, ela tá ralada, ela tá raspada. Você tem várias formas de oferecer o mesmo alimento.